Você costuma separar momentos para se autoconhecer, como, por exemplo, uma ida a um terapeuta, uma ida a uma aula de yoga, uma ida a uma sessão de meditação? Ou você, além disso, além dessas atividades, também costuma se auto-observar durante as relações, durante os encontros, durante os momentos também que você está sozinho? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós já abordamos aqui, no canal, em alguns outros vídeos, a ferramenta da autoobservação, né? No entanto, eu queria hoje dar destaque à importância do momento dentro do processo da autoobservação e, claro, dentro do processo do autoconhecimento. Olha, é comum nós humanos, às vezes, separarmos momentos para a gente se autoconhecer, não é mesmo? Por exemplo, a gente associa a ida a um terapeuta, a uma aula de yoga, a uma aula de meditação, ao processo do autoconhecimento. E depois, quando a gente volta, para as atividades cotidianas, a gente meio que entra no modo automático de ação, né? E não mais está atento aos processos que são disparados em nós durante as relações. Mas veja, nós passamos a maior parte do tempo ou trabalhando, ou estudando, ou realizando outras atividades, ou encontrando com pessoas, e essas aulas que a gente às vezes separa para o autoconhecimento são momentos específicos e pontuais durante a semana ou durante o mês, não é mesmo? Então, essa associação que a gente faz do autoconhecimento apenas vinculado a essas poucas atividades acaba nos afastando do processo de nos auto-observarmos a cada instante. Cada momento traz potencialmente muita informação sobre nós mesmos. E manter essa chama acesa da autoobservação durante as relações é fundamental, a meu ver. O momento carrega informações que depois são perdidas com o tempo. Para não ficar somente na teoria, eu vou trazer aqui um exemplo prático, para ilustrar o que eu estou dizendo. Nós, por exemplo, não costumamos perceber a inveja em nós, né? Geralmente a gente associa que a outra pessoa é que é invejosa, não é mesmo? Mas veja, se nós estivermos atentos a nós mesmos, quando uma pessoa, um amigo, uma pessoa conhecida compartilha um momento de felicidade, se nós estivermos atentos a nós mesmos, é possível, às vezes, nós sentirmos naquele instante um incômodo pela felicidade alheia. Aquilo que nós nomeamos como inveja, se nós estivermos atentos, pode ser percebido durante esse processo da autoobservação, naquele instante. Então, às vezes, quando a pessoa está dizendo algo, um momento, uma conquista, uma felicidade, ou o sucesso que ela, está tendo, na carreira ou na parte pessoal, por vezes, a gente pode perceber em nós um certo incômodo. Perceber construções feitas internamente que nós nomeamos como inveja. Agora veja, por que o momento é tão importante? Porque esse incômodo, se ele não é percebido no instante, nós não vamos perceber depois ou associar que aquilo que nós sentimos foi o processo da inveja. Até porque nós temos vários mecanismos de autodefesa e de autoilusão também que redirecionam a nossa atenção
né, que selecionam partes da memória do que nós vivemos, né? Nós temos mecanismos que reclassificam, às vezes, o que nós experimentamos, de tal maneira a não reconhecer processos que nós nomeamos, inclusive, como negativos, como a gente até já disse aqui no canal algumas vezes. O momento traz informações que depois são perdidas no tempo. Então, por exemplo, se a gente experimentou esse processo de incômodo com a felicidade alheia, se a gente não estiver atento naquele instante a este incômodo, quando a gente for para uma sessão, às vezes, de terapia, dificilmente nós vamos abordar essa temática ou nós vamos reconhecer este processo, né? É mais fácil a gente elaborar uma série de construções de tal forma a falar mal da pessoa, das pessoas, não reconhecendo que a inveja é parte de quem nós somos, como eu já disse aqui em outros vídeos. E por que o momento é tão importante? Que essa atenção ao momento, ela também possibilita a gente perceber que naquele instante que a gente está passando por aquele processo, é possível a gente perceber que a inveja toma conta do nosso ser. Naquele momento, nós nos tornamos a emoção, ou aquela emoção toma tanto destaque que nós somos a inveja naquele instante. Como a gente já disse aqui em outros vídeos, eu vou deixar depois aqui, né, no card alguns outros vídeos que a gente já conversou sobre isso. É muito comum, até por uma questão de linguagem e também até por uma questão de como nós elaboramos aquilo que nós sentimos, né? É muito comum a gente se separar da emoção que a gente sente, como se o eu fosse neutro, né? De tal forma que aquela emoção simplesmente apareceu e depois sumiu, mas ela não faz parte do nosso ser. No entanto, o observador está integrado com aquilo que ele observa. Nesse sentido, a inveja naquele instante é a gente. Nós somos a inveja naquele instante. Por quê? Porque a inveja é parte do nosso ser. Ela não é algo fora do nosso ser. Não é a outra pessoa que gera a nossa emoção. A outra pessoa, às vezes, como um espelho, ela dispara sim os nossos processos emocionais, né? As nossas relações funcionam como espelhos, também como gatilhos. Mas as emoções que nós sentimos, elas são partes de quem somos. Elas não são exteriores a nós. Às vezes, pela questão da linguagem, e às vezes, como, né, vários autores já colocaram, pela separação do observador e do observado, a gente acaba atribuindo a emoção como algo externo a nós. E não. Todos nós, como a gente já explorou aqui em alguns vídeos, sentimos inveja, raiva, medo, orgulho, vaidade. Poderíamos listar aqui outras diversas emoções. Todos nós. Por quê? Porque elas são parte de quem somos. Nós, como seres humanos, experimentamos essas emoções porque elas compõem o nosso ser. E, importante destacar aqui, elas são muito importantes. A gente não deveria negar essas emoções ou tentar eliminá-las, até porque isso não é possível. Agora, se nós estivermos atentos a estes processos emocionais, sim, a gente pode começar a compreender como nós agimos e reagimos no mundo através das emoções que compõem quem somos. Neste sentido, olhar com atenção para os processos que são disparados a cada instante através da autoobservação é chave
dentro do processo de autocompreensão e dentro do processo de autoconhecimento. Olha, separar momentos para se autoconhecer é super válido. Nós não estamos aqui, né, desconsiderando ou isso ou aquilo, não. Mas, a meu ver, é muito importante a gente fomentar a chama da autoobservação, porque as informações que o momento traz são perdidas, são diluídas no tempo. Pouco se diz sobre essa temática vinculada ao autoconhecimento. Por quê? Porque a gente, por muitas vezes, está muito mais preocupado em se conhecer para resolver um problema do que, de fato, se conhecer integrando o ato do autoconhecimento à vida. A meu ver, o autoconhecimento não é para resolver um problema ou somente para lidar com um incômodo que eu estou sentindo ou para lidar com um momento difícil que eu estou sentindo, né? Por exemplo, posso estar passando por um processo de luto ou por um processo, né, de depressão, seja qual for, né? Muitas vezes a gente só dá atenção ao processo do autoconhecimento quando a gente está passando por esse momento difícil. E veja, é muito importante, claro, mesmo que o gatilho tenha sido esse momento difícil, né, que a gente esteja atento para o processo do autoconhecimento. Mas, quando a gente começa a integrar ele à vida, quando a gente começa a integrar esse ato de se auto-observar durante as relações, a gente amplifica e potencializa o ato de conhecer a si de uma maneira literalmente exponencial. E mais, a gente é capaz, de fato, de aprofundar mais em nós mesmos a partir dessa autoobservação a cada instante. Manter a chama da autoobservação e manter a chama do autoconhecimento viva durante o viver é algo essencial dentro do processo do autoconhecimento. Eu queria aproveitar para convidar todos que ainda não se inscreveram no canal para se inscreverem, né? Nós estamos começando aqui, então essa força é sim muito importante. Então, gostaria de contar com a ajuda de vocês aí também. Se gostaram do vídeo, deem um like, tá? Compartilhe com os amigos também. Bom, e por hora é isso. Eu queria deixar um grande abraço aqui e um até já.